E aí galera, estamos aí com mais um vídeo do Maicão, né? Insight do Maicão é o nome do nosso canal aí, trazendo para você mais uma palavra de Deus. Hoje querendo meditar sobre a oração do Pai Nosso, né? Antes disso, peço que você se inscreva, que você deixe seu like, que você assista até o final e que você partilhe essa palavra com outras pessoas. Comente o que você está achando. Se você quiser dar alguma sugestão de alguma palavra para a gente estar falando também, fique à vontade. E a meditação, a nossa reflexão de hoje é sobre a oração do Pai Nosso. É uma oração que às vezes não, eu vejo muita gente repetindo como se fosse um mantra. E é uma oração que o próprio Cristo, ele nos ensinou. E se você quiser acompanhar comigo, tá na Bíblia, Mateus no capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 3. Diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Meu amado, você que está me assistindo, essa oração, ela é o primeiro momento na Bíblia que nós somos autorizados a chamar Deus de Pai. Porém, para que nós possamos entrar nessa reflexão aqui e chamar Deus de Pai, existe um pré-requisito. Esse pré-requisito nós encontramos ele lá em João, no capítulo 1, se não me engano, no versículo 12, que para nós sermos chamados de filho, nós precisamos crer no nome de Jesus. Ou seja, primeiro passo para você entender e para você vivenciar o que eu vou passar para você aqui hoje é aceitar Jesus como seu único, suficiente Salvador da sua vida e Senhor, e crer que Ele morreu para salvar a tua vida. Ou seja, crer em Jesus. E aí sim nós passamos a ser filho de Deus e temos, né, essa facilidade de chamar Deus de Pai. E ter pai é bom, imagina Deus. Ou seja, para chamar Deus de Pai, temos que aceitar a Jesus. E nessa oração do Pai Nosso, eu retirei aqui 4 grandes lições. Ou seja, 4 coisas que nós temos que ter, ou seja, nós devemos observar, nós devemos saber o porquê nós estamos orando, e nós devemos ter a oração do Pai Nosso como modelo, porque eu vejo muitas pessoas dizer assim, que não sabem orar. E aqui Jesus Cristo deixa um modelo: olha, você segue isso aqui, esse script aqui, que vai dar certo, que você vai alcançar. E nós temos essa oração dividida em 2 partes, né? A primeira parte é respeito ao reino de Deus, à vontade de Deus, e a segunda parte é as nossas necessidades. Ou seja, Jesus sabe de tudo isso, Ele sabe que nós temos necessidades. E a primeira grande lição que eu vejo aqui na oração do Pai Nosso é a seguinte: é aprender o sentido da vida, né? É uma questão filosófica, é o sentido da vida. A grande busca da humanidade, né? É o sentido da vida. E o sentido da vida, quando nós observamos a oração do Pai Nosso, né? É aquela: Pai Nosso, assim seja feita a tua vontade. Ou seja, viver a vontade de Deus. Essa é a real e verdadeiro, melhor dizendo, sentido da vida. Por quê? Nós vivemos numa sociedade perdida, sem rumo, né? As vidas são levadas por circunstâncias e nós estamos aí numa sociedade conturbada, perturbada. O mundo vai acabar, é o corona, é guerra, etc e tal. Mas a primeira lição que eu observo aqui na oração do Pai Nosso
é que fazer a vontade de Deus é o sentido da vida. Então, primeiro ponto, nós precisamos aprender, é o sentido da vida. E qual é o sentido da vida? Fazer a vontade de Deus. Segundo ponto, aí o bicho pega. Rapaz do céu. Aprender a saciar os nossos desejos. Ou seja, quando Jesus nos ensina essa oração, ele sabia, né, que nós temos desejos, que nós temos vontades, né, que nós temos necessidades físicas, emocionais, financeiras, né, e sabendo dessa necessidade nós precisamos saciar, porque muitas vezes esse desejo ele vem para atrapalhar a nossa vida, né, e aí o desejo nos faz errar, nos faz pecar, né, e nos afasta da vontade de Deus, ou seja, o desejo não deixa com que eu e você façamos a vontade de Deus, né? E o que nós precisamos aprender? Lá no versículo 6 e 11 da parte, né, do nosso pão de cada dia, na nossa saciedade, é que nós devemos saciar a nossa vontade, saciar o nosso desejo em Cristo. Ou seja, Deus deve ser o foco principal. E ali nós saciarmos a nossa vontade. Nós temos confiança que as nossas necessidades físicas, emocionais, financeiras, todas elas serão saciadas por Deus. Não vai faltar. Nós precisamos crer que não vai faltar. Ou seja, saciar. Jesus é o maior exemplo. Ele viveu uma vida aqui completamente saciada pelo Pai. E se Jesus viveu, nós também crendo, como eu disse, né, que e saciando essa vontade, nós saciaremos ela no Pai. Terceiro ponto, muito difícil também, né, da nossa oração aí, é a questão de nos livrar do peso de culpa. Nós precisamos nos livrar do peso de culpa, ou seja, perdoar, né, quem nos fez mal, porque para ganharmos o perdão de Deus nós precisamos perdoar. E aí, sendo perdoados, lá Isaías 43, 25 diz que Deus, ele nos perdoa por seu amor e ele se esquece. Então nós devemos esquecer. Vida nova, vida que segue. Nós não podemos marcar a nossa vida, o nosso futuro, o nosso dia a dia por um erro que nós cometemos no passado. Nós não somos imunes de errar. Nós devemos pedir perdão. Aqui a oração nos ensina a pedir perdão. Nós seremos perdoados, nós precisamos praticar esse perdão. Ou seja, lá em Lucas 17, 3 a 4, diz que se o nosso irmão se pecar 7 vezes contra nós e se dizer arrependido, no dia nós temos que perdoar ele. Ou seja, Deus tá aí mostrando a lição e esquece, perdoou, esquece. Deixa lá no lado do esquecimento. Assim é com Deus. E o quarto e último ponto é aprender a superar o mal. Ou seja, para que nós possamos suportar o pecado, para que nós possamos vencer o pecado, nós precisamos de quê? De ser filho de Deus e estar na presença dele. Estar ali no colo de Deus, sentadinho no colo do Pai, né? Ao lado do Pai, para que ele possa nos proteger, para que ele possa nos ajudar a vencer o mal, vencer os dias ruins, as tribulações, vencer a enfermidade, vencer o desgaste emocional, vencer o desgaste financeiro. Ou seja, se nós estivermos aliados no colo do Pai, nós vamos vencer tudo isso junto com ele. Essa é a palavra de Deus que eu tenho para você, por isso que é um insight, uma palavra curta. Queria ter mais tempo para falar com você, mas se inscreve, deixa seu like, compartilha essa mensagem, abençoe outras vidas. Que essa palavra seja edificante para a sua vida, assim como foi para a nossa vida. Que o Pai seja presente na sua vida. Amém? Deus abençoe. Obrigado por ficar até aqui. Amém.